Fala, experts, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Cleiton Malta e hoje nós temos a aula 3 da nossa série Mais Eficiência e Produtividade no Excel. E se você utiliza a função PROC no seu dia a dia para fazer busca, procura de informação e não aplica da forma que eu vou ensinar nessa aula, você deve estar perdendo tempo, hein? Então assista essa aula até o final e aprenda de uma forma eficiente como se deve procurar conteúdo no Excel. Busca de informação pela função PROC-V com eficiência e mais produtividade. Então vem comigo e vamos para o conteúdo. Expert, se essa é a primeira aula da série que você acompanha, então faça o download da planilha para você conseguir acompanhar a aula e aplicar tudo o que eu fizer aqui. Combinado? Se você já assistiu a aula 1 e 2, você já tem o conteúdo, é a mesma planilha, é uma sequência de aula, certo? Vamos lá então. Deixa eu dividir tela com vocês aqui. Seguinte, nós temos aqui a planilha que nós estamos vindo trabalhando desde a primeira aula, onde nós aprendemos rápida navegabilidade e seleção de uma forma profissional. Na segunda aula, o porquê formatar para a tabela o nosso arquivo, o nosso banco de dados, qual a eficiência. Então você aprendeu a trabalhar com formatação, certo? Com uma formatação aí por tabela, que nós temos ela aqui, ó. Deixa eu colocar aqui na opção formatar como tabela, é muito eficiente. Se você não assistiu essa aula ainda, assista. Volte lá, assista essa aula, tudo bem? É muito importante. Pode terminar essa aula aqui e depois vai e assista essas duas primeiras aulas também, porque é muito importante para você ter muito mais agilidade aí, trabalhar no Excel de uma forma profissional. Tudo bem? Vamos lá então, aqui ó. Primeiro passo, fabricante. Qual é o fabricante do Corolla? Eu tenho que buscar então o nome Corolla lá na matriz, igual PROC-V. PROC-V. Primeiro passo, valor procurado. O valor procurado que eu tenho que buscar é o Corolla, então eu já clico no Corolla ali, tudo bem? Corolla, ponto e vírgula. Nesse momento, olha o que eu tenho que fazer, eu tenho que selecionar a matriz. Então eu tenho que fazer uma navegabilidade em uma outra planilha. É aqui que nós perdemos tempo. É aqui que nós perdemos, no caso, esta linha de digitação. E acaba ficando assim mais longe, mais complexo aí, no caso, as navegações. Então olha só, base de dados. Aqui eu tenho que selecionar toda a matriz, então podem selecionar só nesta primeira etapa aqui, tudo bem? Selecionei toda a matriz. Quando selecionamos uma matriz, uma regra, expert, sempre fixe, tudo bem? Então se você ler na sintaxe, dá uma olhadinha aqui, vou dar um zoom. Se você ler essa palavrinha, ó, matriz ou intervalo, sempre vai fixar. E a fixação é a tecla F4. Então olha só, F4, realizei a fixação da matriz, certo? Na sequência, ponto e vírgula, ele solicitou o seguinte, qual que é o número da coluna? A informação que nós queremos se encontra em qual coluna? Deixa eu voltar o zoom aqui e mostrar para vocês. Nós queremos aqui ó, levar o fabricante, correto? O fabricante, nesta matriz selecionada, concorda comigo que é a coluna 2? Coluna 1 é modelo, coluna 2 fabricante, então a coluna 2 que eu quero. Depois nós vamos querer a coluna 3, que é o custo, e depois a coluna 4, que é a margem de lucro, combinado? Então olha só, então aqui deixa eu dar um zoom aqui, nossa funçãozinha. Número da coluna, coluna 2. Opa, coluna 2, certo? Ponto e vírgula, tipo de correspondência. Em tipo de correspondência é sempre 0, tudo bem? Por que 0? Porque 0 corresponde, deixa eu vir aqui, ó. O 0 corresponde ao valor falso, certo? E falso nós temos uma correspondência exata. Se nós estamos buscando Corolla, tem que vir Toyota pra gente, tudo bem? Então ele vai buscar a correspondência exata. Perfeito, então ali eu tenho o cálculo, eu fecho o parênteses e dou Enter. Muito bem, já realizou a formatação para todo o intervalo. Por que realizou essa formatação para todo o intervalo? Porque aqui nós temos o quê? Nós temos tabela, a formatação por tabela. Mesmo fazendo o cálculo em uma única célula, já projeta esse cálculo para todo o intervalo. Essa é uma das vantagens de formatação como tabela. Combinado? Mas aqui nós perdemos tempo. Por que nós perdemos tempo? Tivemos que fazer um PROC lá em cima, enderecei, a própria tabela já endereçou esse cálculo para baixo. Aqui eu não quero mais ter essa navegabilidade, eu quero uma forma mais ágil para não precisar ficar navegando entre as planilhas. Então qual que é a técnica aqui? Expert, dá uma olhadinha aqui, ó. Vou deletar todo esse conteúdo, certo? Vamos agora trabalhar da forma eficiente. Como que vai ser feito o trabalho para não ter mais navegação? Olha só, aqui na base de dados nós já conhecemos a nossa matriz. Então eu já posso dar um nome para todo esse intervalo. Então eu já sei que essa matriz aqui é a matriz de dados que eu vou estar buscando lá
o fabricante, custo e a margem de lucro. Então dá uma olhada, Expert. Aqui eu vou clicar no título e agora eu vou fazer a seleção nesse intervalo. Ctrl Shift para a direita, fazendo a seleção em todos os títulos, e agora Ctrl Shift ainda selecionado para baixo, selecionando toda a minha base. Aqui você pode também fazer várias formas de seleção. Olha só, o Ctrl T direto já faz a seleção em toda a base. Você pode clicar em qualquer lugar, pode também pelo atalho Ctrl asterístico. Pronto, já faz a seleção em toda a base também. Então tem várias formas de realizarmos seleção por atalho também, tudo bem? Então olha só, selecionei toda a base e vou dar um nome para essa base, para essa minha matriz. Aqui em cima, aqui, olha só, aqui na caixa de nome, vamos chamar essa matriz, só para manter o nome, de M matriz. Olha lá, M matriz. Não esquece agora de dar um Enter para confirmar este nome M matriz para essa nossa base. Pronto, ó, Enter, já apliquei. Então, quando nós chamarmos esse nome aqui, olha só, M matriz, automaticamente já vai selecionar esse intervalo. Excelente. Olha agora, Expert, o que eu vou fazer aqui? Nesta célula aqui, olha só o que eu vou fazer. Já vou selecionar todo o intervalo. Ctrl Shift para baixo. Então, ó, cliquei na primeira célula onde eu vou entrar com a função proc, Ctrl Shift para baixo. Muito bem, certo? Aqui nesse momento que eu selecionei toda a coluna, F2. Muito bem, a primeira tecla ela já ficou pronta para edição, para nós entrarmos com cálculo, tudo bem? Vou vir aqui, ó, igual proc V, certo? E vou começar com a função proc V. Um ponto muito importante, eu vou dar um ESC para te mostrar aqui, ó. Nós vamos buscar aqui, ó, fabricante. Na nossa matriz, o fabricante, coluna 2. Na nossa matriz, o custo é coluna 3 e a margem de lucro é coluna 4. Então vamos lembrar desses valores, tudo bem? De novo então aqui, ó, vamos então iniciar com o proc V, mas dessa vez da forma eficiente. Então olha só, clique na primeira célula, Ctrl Shift com a mão esquerda, tecla para baixo. Muito bem, selecionando todo o intervalo. Agora já pode entrar com igual, e já pode colocar a função proc V. Muito bem, valor procurado. Qual é o valor procurado? Corolla. Perfeito, selecionei Corolla. Aqui é um ponto muito importante, nós temos que fixar, olha só, F4 uma vez, F4 duas vezes, F4 três vezes, fixando apenas a coluna. Por que fixar a coluna? Porque a coluna A é onde encontra, no caso, o nosso valor procurado, então nunca vai poder sair de cima da coluna A. Mas, em relação a linhas, tem que acontecer navegabilidade. Esse conceito de endereçamento relativo e absoluto, eu tenho uma aula aqui no canal que ensina tudo sobre isso. Então, se você não entende muito bem a questão de endereçamento, onde eu fixo, se eu fixo coluna ou linha, eu recomendo que você assista essa aula para pegar habilidade também em endereçamento, porque é muito importante, tudo bem? Vamos lá então, olha só, valor procurado, cliquei ali no Corolla, ponto e vírgula. Nesse momento, onde foi solicitado matriz tabela, você não vai fazer a navegabilidade e selecionar o intervalo, você vai entrar com o nome que você deu, M matriz. É só digitar MM, olha lá, já apareceu para nós aqui, ó, M matriz, de novo, deixa eu tirar essa sintaxe de cima aqui, olha lá, M matriz. Você pode então dar um tab carregando este nome ali dentro na etapa que foi solicitado a matriz. Ponto e vírgula, número índice da coluna, estamos procurando o fabricante, sabemos que o fabricante está na coluna 2, então eu coloco o número 2 aqui, ponto e vírgula, tipo de correspondência 0 e fechei o parênteses. Nesse momento aqui, ó, terminei o proc, sem ter que fazer navegabilidade. Eu quero que você agora segure o Ctrl com a mão esquerda, segure o Ctrl e agora dê o Enter. Olha o que acontece, endereça aquele cálculo, aquele conteúdo para todo o intervalo de uma forma muito mais rápida. Então não teve que fazer o que? Navegabilidade. Mas ainda não acabou. Agora aqui, olha só, vamos aproveitar que o intervalo está selecionado e vamos fazer o seguinte, ó, o intervalo com todos os cálculos selecionados, certo? Ctrl C. Ctrl C, fazendo uma cópia de toda esta coluna, de todos os cálculos. Ctrl C, clica no custo agora, Ctrl V. Olha que legal, colou o mesmo cálculo, certo? Mas eu não quero agora esse mesmo cálculo, eu quero alterar um detalhinho apenas, que é o número da coluna que nós vamos buscar informação. Então a tecla F2 para editar o cálculo e dá uma olhada. Está buscando informação na coluna 2, mas não é mais coluna 2. Agora vai ser coluna 3, custo, e se encontra na coluna 3 da matriz. Só digitar, só no caso substituir o 2 pelo 3, Ctrl Enter. Olha só, Ctrl Enter, já atualizou todos os valores. Muito bem. Aproveita que está selecionada, já vem aqui, olha só, página inicial, contábil. Perfeito.
E nesse momento aqui está selecionado o intervalo, Ctrl C. Ctrl C, vamos lá na margem de lucro, Ctrl V. Prontinho, fizemos a cópia ali no caso, rolamos ali todos os cálculos. E aqui vamos fazer a mesma edição, F2, em vez de coluna 3, a margem de lucro se encontra na coluna 4. Então olha só, coloquei o 4 aqui, substituir, Ctrl Enter. Projetei todo esse cálculo aí corrigido para todas as células do intervalo. Aproveito que está selecionado, venho aqui ó, e clico aplicando a porcentagem no intervalo. Expert, viu como ficou muito mais eficiente o trabalho dando nome para a matriz? Já ganhamos bastante tempo aqui, já ficou mais rápido, não vai ter que ter o trabalho de navegabilidade, tudo bem? Então já ficou melhor aí o trabalho. Mas pensa comigo, se nós tivéssemos 10 colunas aqui, chutando baixo ainda, vamos buscar informação numa base, nós temos 10 colunas, então vai ser o Ctrl C, Ctrl V 10 vezes. Não quero que você trabalhe assim, eu quero que você trabalhe de uma forma mais rápida possível. Então olha só, aqui temos como deixar isso tudo aqui automático. Porque ainda está manual, nós temos que vir aqui ó, e colocar o número 2. Sempre que nós tivermos que colocar um número manualmente, digitar um número manualmente, estamos perdendo tempo. Dá para se automatizar. Então eu quero automatizar isso daqui. Como que nós fazemos a automatização? Nesse momento onde é solicitado aqui ó, o número da coluna, vamos automatizar isso daqui com a função corresp. O corresp, ele busca um nome em uma matriz, informando qual que é o número da linha, que aquele nome se encontra, ou o número da coluna, que aquele nome se encontra. Se você ainda não conhece a função corresp, se não sabe trabalhar com a função corresp, no final desse vídeo aqui eu vou deixar essa função, a aula do corresp disponível para você se aperfeiçoar, dominar essa função, tudo bem? E aqui em cima, em algum local também vai ter essa aula aí para você clicar e deixar no gatilho aí para você já assistir ela logo na sequência. Combinado? Vamos então trabalhar com a função corresp. Eu sei que eu tenho um errinho aqui, ó, que eu já vou até corrigir, que eu já vi na explicação. Olha só como que tem o título aqui, ó. Os títulos têm que ser iguaizinhos, não pode ser diferentes, tudo bem? Então eu vou tirar esse S daqui, ó. Na sua planilha com certeza já vai estar corrigido, eu já vou mandar corrigido para vocês, tudo bem? Então vou vir aqui, ó. Olha como é simples, Expert. Vou vir aqui, olha o trabalho como é bacana do PROC. Antes de começarmos, eu vou apagar todo esse intervalo. Então eu selecionei os três cálculos, Ctrl Shift para baixo, Delete. Olha agora, Expert. Vou deixar. Vamos começar assim, ó. Vamos fazer a seleção não apenas mais em uma coluna, mas a seleção em todo o intervalo que nós vamos ter, olha só. O intervalo onde teremos cálculo. Então eu selecionei ali, ó, de fabricante até margem de lucro, Ctrl Shift para baixo. Então eu já vou selecionar tudo, não vou selecionar mais uma coluna, porque a ideia é fazer um único cálculo, atender todo o nosso intervalo, não termos que fazer mais endereçamento, deixar tudo automático. Então, ó, F2, certo? Estou fazendo o cálculo lá em cima, tá vendo? Primeiro passo, seleciona todo o intervalo, solta o mouse, F2 para editar ali, igual, e vamos entrar com PROC. PROC V, certo? Seguinte, Expert, eu vou fazer por etapa com você aqui, vamos ter que fazer navegabilidade em um momento aqui, é onde eu vou parar a função e vou explicar para vocês que é interessante também darmos nome para o título, mas apenas acompanhem aqui, não precisa fazer nesse momento. Olha só, valor procurado, Corolla, certo, é do PROC, Corolla com a coluna fixa, então apertei o F4 3 vezes. Ponto e vírgula, matriz, já conhecemos a matriz, M, matriz, já demos um nome para a matriz. Ponto e vírgula. Nesse momento, Expert, olha o que solicitou. Número índice coluna. Eu não vou inserir agora o 2 mais, senão vai ficar mecânico. Aqui nesse momento eu vou entrar com a função corresp. A função corresp vai procurar para nós esse valor. Ele vai fornecer ali o nome fabricante. Se encontra em que posição do intervalo que nós selecionarmos. Muito bacana. Então olha só. Primeiro passo. Qual é o valor que eu vou procurar? Eu quero procurar o fabricante. E aqui, Expert, nós já temos que fazer também uma fixação, porque vai acontecer endereçamento para baixo, certo? Nunca vai poder sair da linha 1. Essa linha 1 aqui, ó, é fixa essa linha 1. Então nós temos que fixar a linha 1, tudo bem? Então olha só, F4, F4, deixando fixo apenas, ó, o sifão apenas no 1, fixando o número 1 ali, a linha 1. Ponto e vírgula. Então cliquei aqui, ó, ponto e vírgula. Olha só, Expert, matriz procurada. Nesse momento nós poderíamos fazer navegabilidade, mas pense uma coisa.
Se nós termos que fazer navegabilidade, já perdemos a eficiência. Então a ideia é não ter que fazer navegabilidade. Eu sei que no PROC vai ter que navegar. Eu sei que no Soma-C muitas vezes tem que navegar, depende da base de dados, o Conte-C, o Corresp, o índice. Então, já no começo da atividade eu já vejo quais são as navegabilidades que eu vou ter que fazer e já saio dando nome para os intervalos. E é isso que eu vou fazer agora, olha só. Eu vou vir aqui na base de dados e esse título, que é a matriz que eu vou utilizar no Corresp, eu já vou dar um nome nesse título. Então, olha só o que eu fiz aqui, ó. Selecionei modelo até margem de lucro, vou vir aqui na caixa de nome e vou colocar um nome para esse título, de T-título. Então, olha só, T minúsculo e agora o T maiúsculo. Título. Nem vou colocar acento. T-título, Enter. Então, olha só, o intervalo dos títulos eu chamei de T-título. Tá bom, deixa eu antes aqui mostrar para você o que essa função vai fazer. Olha só, igual Corresp, certo? Vou escrever aqui, ó, fabricante. E vou fazer o Corresp buscando o fabricante neste intervalo, só para você entender o que o Corresp faz. Corresp, olha só, valor procurado, fabricante. Ponto e vírgula, matriz, T-título, ponto e vírgula, tipo de correspondência 0. Então, olha só, fechei o parênteses, dei um Enter. Ele vai trazer para nós o número daquela palavra que nós buscamos, que é o fabricante, na matriz, no intervalo selecionado, que são os títulos que nós selecionamos. Tudo bem? Então já vai trazer de uma forma automática o número do fabricante naquele intervalo. Aqui nós ganhamos muito mais agilidade ainda. Então vamos lá, dados venda, já está selecionado, então olha só, igual PROC V, valor procurado, Corolla, certo? Selecionei o Corolla, já sei que temos que fazer uma fixação apenas coluna, então F4, 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 ponto e vírgula. Matriz, já demos um nome, M matriz, certo? Ao intervalo. Se por acaso esqueceu o nome, qual o nome deu? Não tem problema. Tecla F3 já aparece para nós aqui, ó, as caixas de nome, a caixa de nome. Você pode vir aqui selecionar M matriz, dá um OK. Tudo bem? Ponto e vírgula. Número índice da coluna. Não vou mais colocar número da coluna manualmente. Então aqui eu entro com a função Corresp. Valor procurado, eu sei que é o título aqui, ó. Fabricante. F4 uma vez, F4 duas vezes, fixando apenas a linha, ponto e vírgula. Em qual matriz que eu vou procurar essa palavrinha fabricante? No título. Então, olha só, T-título. Só digitar TT, digitou o T duas vezes, Tab para carregar esse nomezinho, ponto e vírgula. Tipo da correspondência. Eu quero aqui, ó, uma correspondência exata. Então, número 0, tudo bem? Então, vem aqui, ó, correspondência exata. E vamos continuar na sintaxe. Então, na sintaxe do Corresp aqui, ó, tá pedindo para fechar o parênteses. Aqui você tem que seguir com fieldade aí, ó, a sintaxe para não se perder, tudo bem? Então, fechei o parênteses. Quando eu fecho o parênteses, já volta para a sintaxe do PROC, tudo bem? Então, nós estamos nesse momento aqui, ó. Olha quem está em negrito, número da coluna. Depois do número da coluna, eu tenho que colocar o ponto e vírgula. Então, venho aqui e coloco o ponto e vírgula. E é solicitado agora o tipo da correspondência do PROC. No final do PROC, então, eu coloco 0. Fecho o parênteses. E nesse momento, olha só, terminei, certo? O cálculo em uma única célula. Mas nós temos um intervalo de 3 colunas selecionadas. Nesse momento, eu quero que você segure o Ctrl com a mão esquerda e com a direita dá um Enter. Com isso, Expert, você projeta aquele conteúdo, aquele cálculo para todo o intervalo selecionado. Não precisa mais fazer edição coluna a coluna, mudando coluna 2, mudando coluna 3, coluna 4. Se nós tivéssemos aqui 10, 20 colunas, onde você tem que buscar informação, todas elas viriam de uma única vez. E com isso, você ganha muita agilidade, muita produtividade aí no seu dia a dia no Excel. E esse trabalho mais ágil no Excel não é apenas para o PROC, vai ser para todas as funções do Excel. E eu vou te ensinar. Na próxima aula dessa série, você vai aprender esse mesmo processo, mas aplicado para o Soma-C e para o Conte-C. Uma aula mais rápida, porém muito eficiente, e você vai agilizar ainda mais os seus processos no Excel. E se você está chegando hoje por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like e me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas. E se você tiver qualquer dúvida, sugestões de aula ou algum comentário sobre alguma aula do canal, deixe aqui embaixo nos comentários, tudo bem? Isso ajuda muito e só me incentiva cada vez mais a melhorar e criar novos conteúdos. Espero realmente que esse conteúdo te ajude
ajude, que você aplique no seu dia a dia e consiga ficar muito mais eficiente no Excel. Ah, muito importante, se você ainda não assistiu as 2 primeiras aulas dessa série, assista, pois elas vão ajudar muito você no seu desenvolvimento no Excel, a ter mais agilidade, a trabalhar com mais produtividade nessa ferramenta fantástica que é a ferramenta Excel. E é isso aí, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!